Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos, né, sobre interpretação de soldagem, simbologia, né. No último vídeo a gente falou sobre soldagem, né, de revestimento, né, até ampliar aqui a simbologia, né, referente a soldagem de revestimento. E hoje a gente vai continuar, né, na verdade foi uma pergunta que um aluno fez, bem interessante, o seguinte. Ele fez, olha, eu já presenciei algumas simbologias assim e fiquei com dúvida, né, de duas linhas de referência na sequência, como esse caso aqui, né? Duas linhas de referência. E essa relação ela indica ali sobre aspectos de processo de soldagem na mesma região, né? Ou seja, normalmente você faz dois segmentos, eu pelo menos já vi até com dois, né? Mas com certeza, né, outros processos, enfim, né, dá para ter mais segmentos ali. Então, nesse caso aqui é o seguinte, né? A gente tem aqui, né, até para quem não viu o último vídeo, né, aqui está a peça. E essa parte aqui é a parte que vai ser soldada, né, ou seja, a parte que está delimitada. Então aqui estão as dimensões referente à parte que vai ser soldada, soldada com a soldagem de revestimento. Aqui em cima tem até uma representação mostrando como é que ficaria, né, essa soldagem, né, ou seja, os cordões de solda aqui, né, nessa região, e no desenho, né, referente à soldagem, trazendo essa informação aqui com essa delimitação, né? Então esse foi até o exemplo que a gente utilizou no último vídeo. Então nesse caso aqui, toda essa região aqui vai ter essa solda de revestimento com a altura de 1/16 de polegada. Não está especificando o material, o processo, né, o tipo de solda. Beleza. Esse aqui ao lado, mesmo exemplo, só que no caso uma peça toda, né? Então toda a peça ela ficaria soldada, né? Teria essa soldagem de revestimento com 16 de polegada. A diferença aqui das duas é que aqui é toda a superfície e aqui é uma superfície delimitada. Beleza. Nesse novo exemplo aqui, o que é que a gente traz aqui de referência? Essa região continua sendo soldada, só que agora ela vai ter duas superfícies, né? Duas faces ali soldadas, né? Ou melhor, né, vai ter um segmento soldado, depois soldado novamente, né? Então aqui a primeira soldagem seria essa, né? 1/16, a altura do cordão de solda referente à soldagem de revestimento. Então toda essa área aqui ela teria essa soldagem com 1/16 de altura, beleza? Após essa soldagem, essa mesma área ela vai ter uma nova cobertura aí de soldagem, né? E aqui vem a especificação aqui na cauda, né, que o cordão da solda, para essa última, né, ele vai ser soldado no comprimento de 190 milímetros, que é esse aqui. Ou seja, essa última soldagem ela está especificando que a solda ela tem que ficar na horizontal do desenho. Ela vai ficar dessa forma. Por quê? A primeira não tinha essa especificação. Ela poderia estar, por exemplo, soldada aqui em relação à vertical do desenho. Né? Não está a identificação ali do posicionamento do cordão da solda. Né? Nessa última tem essa informação, né? Ou seja, para garantir que de fato o cordão de solda ele tenha esse segmento. Né? Você diz, poxa, precisa, não precisa, aqui é só um exemplo. Né? Aqui é só um exemplo, mas projetos estruturais, né, de soldagem traz essas informações, né, levando em consideração características de resistência ali do material. Né? Então aí tem a sua devida importância. E outro detalhe, né? Lembrando que nesse caso aqui, exemplo, vamos supor que a espessura da peça ela tenha 1 polegada, né, 1 polegada. E ela vai ter uma soldagem inicial com 1/16 de polegada, ou seja, ela vai aumentar um pouco a espessura ali na área que vai ser soldada, né, vamos supor que seja aqui. E depois mais 1/16, né, ou seja, ela vai ter essa espessura de 1 polegada mais, né, essas duas faces, né, vamos assim chamar aí, soldadas, né, ou seja, 1/16 mais 1/16, né. Nesse caso aí iria para 1/8, né, a espessura, né, dessa parte, só da parte soldada, né, iria para 1/8, né. 1/16 de polegada é 25,4 dividido por 16, que dá 1,58. Então a gente teria esse 1,58 vezes 2, que daria ali 3,175 aproximadamente, que
nada mais é do que 1/8 de polegada, né? 25,4 dividido por 8 dá esse 3,175 milímetros, né? Então a espessura dessa peça final, né, para esse exemplo, ele seria de 1 polegada e 1/8, né? Seria essa espessura, né? 1 polegada da peça mais 1/8 das duas faces aqui soldadas, beleza? E aí segue essa sequência, né? Aqui a seta, vem a primeira, né, indicações de soldagem, aqui a segunda, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo.